O pessoal tá chegando aí? Tá assistindo a nossa transmissão. Boa noite para Vera, boa noite para Adriana Salai. São nossas convidadas de hoje para debater um tema muito importante que está ganhando muito peso, né, nesses últimos tempos aí de pandemia, mas que não é uma novidade, a gente sabe que é o tema da fome e da alimentação. Nossa roda de conversa hoje, nosso bate-papo, tem esse tema, fome como endemia no país do agronegócio, e a gente chamou para fazer essa conversa a historiadora e ativista Adriana Salai, que está à frente de um projeto muito importante, que é o projeto Quebrada Alimentada, e outros projetos também de luta contra a fome, inclusive aqui em São Paulo, e nós vamos conversar também com a Vera, que é a nossa candidata a prefeita de São Paulo, sobre esse tema da alimentação e do agronegócio. Eu sou a professora Flávia, candidata a vereadora aqui em São Paulo, e também vou dar aqui algumas opiniões, vou participar aqui também dessa nossa conversa de hoje. Quem quiser fazer pergunta, tiver dúvidas, questões, pode ir colocando aqui no comentário mesmo do Facebook. Nós estamos transmitindo na página do PSTU São Paulo e também na página professora Flávia, que aqui do Facebook, acho que na página da Vera também, talvez. Mas aí quem quiser ir colocando nos comentários, a gente vai lendo depois e passando as questões aqui para o pessoal e comentando, tudo bem? Bom, então a proposta é que a gente comece com a Adriana, vai falar um pouco sobre a história do projeto e um pouco sobre esse tema da fome e da alimentação, e depois a gente passa para a Vera também comentar ao mesmo tempo, tá bom? Boa noite aí para nossa convidada Adriana. Você está ouvindo bem aí? Eu passo a palavra para você, então, Adriana. Obrigada, Flávia e Vera. É um prazer enorme estar com mulheres tão incríveis como vocês e estar aqui falando sobre esse assunto hoje. Eu fiquei pensando numa fala de 20 minutos, né, que foi o tempo que a gente estruturou a partir do tema que eu estudo e depois trazendo alguns elementos desse tema para uma discussão mais do que vem acontecendo nesse momento, uma discussão mais atual. Então, hoje, eu sou historiadora de formação e hoje eu desenvolvo um doutorado sobre a história da fome no Brasil, focada através de um cara que chama Josué de Castro. Eu vou falar um pouquinho sobre ele depois. Mas o que eu fui percebendo ao longo do desenvolvimento, que assim como outros conceitos, outras palavras que a gente usa no dia a dia, a fome também não é um termo fechado, né? A fome, ela pode significar uma coisa para uma pessoa, uma coisa para outra, inclusive ela pode significar disputas políticas que estão envolvidas nessa definição do termo fome. Eu fico pensando assim que é muito claro isso, e também pensar que em alguns momentos da história a gente fala mais sobre fome, em alguns momentos da história a gente fala menos sobre fome. E isso fica claro quando a gente fala, por exemplo, sobre o vegetarianismo. Há 30 anos atrás, ser vegetariano significava uma coisa, era uma parcela bem menor da população, era um debate em torno do vegetarianismo, era bem mais específico. Hoje, o tema está colocado de uma forma muito maior, então, quando a gente fala sobre o futuro da alimentação, com certeza a gente tem que pensar no consumo de carne e as consequências que esse consumo traz. Então, o vegetarianismo hoje tem outro espaço na sociedade. E o mesmo se dá com a fome no Brasil, foi o que eu fui percebendo ao longo do tema do doutorado. E a gente percebe essas disputas muito claramente colocadas quando, por exemplo, o atual presidente falou ano passado que não existia fome no Brasil porque não tinham pessoas esqueléticas andando na rua. Eu imagino que quem esteja assistindo esteja a par, né, porque foi muito comentada essa fala e, obviamente, muito criticada. E quando ele coloca isso, ele está, no fundo, trazendo uma definição de fome e deixando de lado toda uma parcela da população que passa fome, mas que ele não considera como fome. E como isso estava assim, hoje eu percebo que isso é o centro do doutorado que eu desenvolvo, aquilo ficou muito, me chamou muita atenção, porque o que eu desenvolvo é justamente
a noção de fome enquanto crise e a noção de uma fome estrutural que surge nos séculos 19 e 20. É o que eu queria trazer para vocês hoje. Esses dois entendimentos e que vão ajudar a gente a olhar o que está acontecendo agora nesse momento de pandemia. E quem falou muito sobre isso aqui no Brasil foi uma pessoa, que é o Josué de Castro, que hoje ele não é muito conhecido, ele é mais conhecido dentro da área da geografia, da área da nutrição, porque ele atua nessas áreas, mas que naquele momento, ele nasceu em 1908, atuou da década de 30 à década de 70, ele era muito conhecido no Brasil e no exterior. Ele se formou em medicina, mas ele atuou muito dentro da área da geografia, foi professor, também foi deputado e propôs políticas públicas como a reforma agrária, se ligou às ligas camponesas e por isso foi exilado e não conseguiu voltar e morreu em Paris em 73 exilado. E esse cara, ele escreve um livro que é o Geografia da Fome, que ele se propõe a analisar a fome no Brasil a partir de diferentes interpretações e que teve uma repercussão muito grande e que traz para o debate essa noção de fome estrutural. E aí a minha pergunta desse doutorado era assim, por que a fome, falar sobre a fome tinha tanto impacto naquele momento na sociedade? Porque não necessariamente quando a gente fala sobre uma ideia, mesmo que ela seja importante, ela tem aderência na sociedade. Em alguns momentos ela vai ter mais, em alguns momentos ela vai ter menos. E a fome tinha uma grande aderência. E por que tinha tanto espaço naquele momento? E é isso que eu estava estudando. Para fazer isso, eu olhei o que eu chamo de espaço público letrado, que é imprensa, literatura e artes plásticas, para ver o que as pessoas entendiam sobre fome. Quando você fala fome, o que você está querendo dizer naquele momento? Eu olhei 10 mil citações de jornais, mais ou menos, e obras literárias e tal. E aí, eu tinha essa noção de fome que está colocada hoje em todas essas discussões que a gente fala sobre soberania alimentar, segurança alimentar, que é um sentido mais amplo de fome, que a gente vai falar depois. Mas quando eu comecei a olhar o que as pessoas entendiam por fome naquele momento, eu percebi que estava muito vinculada à crise. E o que quer dizer isso? Por exemplo, se existia uma seca no sertão, existia fome. Aí as pessoas entendiam que existia fome. Se existia uma guerra, como a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que está colocada ali naquele momento, isso era um fator gerador de fome. Então, por exemplo, quando a gente tem a literatura regionalista, que trata muito desse tema, como obras do José Américo de Almeida, A Bagaceira, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz com 15, as questões estruturais da sociedade, as desigualdades provocadas pela nossa sociedade estão colocadas ali, mas está muito vinculado a uma noção de crise. Então, é um momento em que saiu do curso normal da situação, porque o que o José de Castro falava é que no sertão, no momento de chuva, a terra é muito fértil, então as pessoas têm alimentação. Seria no momento de crise que isso geraria uma fome aguda, que ele chama de fome epidêmica. E era essa fome que aparecia principalmente naquele momento. E era uma fome muito intensa e que gerava o que o atual presidente falou de corpos esqueléticos, e isso aparecia muito nos jornais e nas revistas, inclusive com casos de canibalismo, o que a gente chama de canibalismo de exceção, que só aparecem quando a situação está entre vida ou morte mesmo, e a pessoa chega a comer uma outra pessoa para não morrer. Isso aconteceu no Brasil, que está na imprensa na década de 30 e 40, apesar de não ser falado muito, mas também aconteceu em outros lugares de grandes crises alimentares, como na Europa, na Segunda Guerra Mundial, no Japão, também na Segunda Guerra Mundial, e outras grandes crises, isso está colocado. E isso aparece no Brasil também. O que é importante tirar disso, né? Que a forma como a gente define uma coisa também vão gerar políticas específicas sobre isso. Então, naquele momento, se eu entendo fome só enquanto crise e tiro de campo toda uma fome estrutural que está colocada, por exemplo, nas periferias urbanas, eu tenho que atuar na crise. E aí, o que acontecia? As políticas eram voltadas para essa contenção de crise apenas. Se tinha uma seca e isso gerava uma série de retirantes, de flagelados, eu, enquanto Estado, né, fazia uma contenção de crise dessas pessoas. Isso quer dizer que, por exemplo, os campos de concentração
das secas que surgiram nas saídas do sertão, por exemplo, na entrada de Fortaleza, em 1932, que foi uma seca muito grande, matou uma parcela importante da população, e foram criados campos de concentração para contenção dos flagelados pela seca nesse momento. E, obviamente, que as condições de vida dentro dos campos de concentração eram péssimas, e isso não fazia com que as pessoas que chegavam já de uma situação difícil pudessem ter acesso a uma alimentação digna ali naqueles campos de concentração. O que estava menos colocado nessa situação é que, mesmo que esse retirante chegasse à cidade, ele não ia ter uma alimentação digna, porque a fome também é um fenômeno estrutural causado pela desigualdade social. E aí, quando acontece esse debate dentro desse sistema que está colocado, né, dentro dessas políticas que estavam sendo discutidas, o que aparece na pesquisa é que isso estava muito vinculado ao surgimento do que a gente chama hoje de nutrição, que é a capacidade de contar o alimento, de contar as calorias, contar a ingestão, tanto nutricionalmente falando também, em termos de vitaminas, minerais, etc. A gente tem isso como dado hoje, mas o fato é que, historicamente falando, essa noção essa capacidade de contar alimentação, ela é muito recente historicamente, do século XIX e do começo do século XX. Então, isso dá o que a gente chama de paradigma calórico, que é a capacidade de contar a comida. As pessoas já falavam sobre doenças causadas pela falta de alimentação e também falavam de problemas de acesso, mas não era um debate tão amplo como o que acontece em torno das guerras mundiais e que vão gerar políticas específicas que são diferentes dessa contenção de crise que era o que se dava até então. É importante falar que essa noção de que a sociedade precisava estar bem alimentada, ela ainda está dentro, assim, né, nesse escopo de estudo que eu tenho agora, de uma lógica capitalista, assim, não era, precisamos alimentar a população porque todos têm direito a uma alimentação saudável, necessariamente. O que estava colocado era que a alimentação passa a ser uma estratégia dos países para ter um desempenho tanto de produção quanto nas guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial. É daí que surge o termo segurança alimentar. Nesse momento, esse termo ele quer dizer segurança no sentido estrito mesmo, que ela pode ser usada na arma de guerra em dois sentidos, tanto ter os soldados alimentados, quanto privar uma população de alimento como arma de guerra, que isso foi usado também na Segunda Guerra Mundial. E aí, nesse sentido, começaram também uma série de políticas públicas para criar uma alimentação melhor para a sociedade. Surge aí, nesse contexto, essa noção de mínimo necessário e que vão trazer outros tipos de políticas públicas. Então, se antes eu fazia uma coisa de contenção de crise, começam a surgir restaurantes populares, política de merenda escolar, que ela surge no Brasil nesse período, década de 40 e 50, esses projetos de merenda escolar, transferência de renda também, e isso começa a aparecer nesse debate maior. E aí o que o José de Castro faz, muito magistralmente, ele fala assim: essas crises de fome que aparecem tanto na imprensa, que estão colocadas na seca, na Segunda Guerra Mundial, elas não são mais importantes do que a fome estrutural, essa fome endêmica, que ela, por não produzir esses corpos esqueléticos necessariamente, ela repercute menos, mas ela é muito importante e ela vai ser determinante também na intensidade quando a crise se coloca. E aí, pensando essas categorias para uma análise mais atual do que está acontecendo hoje, é importante a gente falar que a forma como a gente define vão gerar políticas específicas ou não. E que essas métricas, essas definições, elas também são políticas em si, né? Por exemplo, a FAO, ela define fome apenas insegurança alimentar grave, que é o último nível lá de insegurança alimentar. Mas a insegurança alimentar moderada, por exemplo, já significa que uma família pulou uma refeição ou mais, porque não teve acesso ao alimento, não porque escolheu. Isso não é fome? Para a FAO, isso não é fome, mas a gente tem que pensar nos termos que a gente usa, inclusive porque isso tem consequências práticas também, né? É o que tem aparecido.
E é importante falar que toda essa discussão gerada em torno da fome estrutural ou crise de fome, das políticas públicas colocadas ali naquele momento, não diminuíram a fome. Em 1974, 75, foi feita uma pesquisa muito assim, profunda sobre a situação alimentar do país, e a conclusão era que 62,7% da população passava fome calórica, ou seja, comia menos calorias do que precisava, e era exatamente o mesmo índice de pobreza para os padrões da época, não à toa, né? E aí isso mostra que as saídas da fome, se a fome é um produto das desigualdades sociais produzidas como raça, classe e gênero, as saídas para a fome precisam estar apontadas para as causas da fome, porque a fome é um efeito disso. E aí eu queria trazer para vocês, só para a gente pensar esses termos, para analisar o que está acontecendo hoje, uma situação que a gente tem observado aqui. Eu sou do extremo norte, do extremo da zona norte de São Paulo, né? Eu vivo aqui hoje na Vila Medeiros, que tem uma série de vulnerabilidades no seu entorno, é um bairro periférico de São Paulo, e aí quando começou a pandemia, a gente começou um projeto aqui que nasceu da pandemia, que chama Quebrada Alimentada, que entende que se numa situação normal, entre aspas, há uma parcela da população com fome, numa situação de crise, essa parcela aumenta consideravelmente. Então, é preciso alimentar a população para se buscar qualquer saída, né? Primeiro a gente alimenta as pessoas e aí depois a gente conversa sobre qualquer outra coisa. E aí a gente começou esse projeto, que ele é de contenção de crise, ele não se pretende, nesse momento ainda, é um projeto a longo prazo, e hoje a gente tem discutido, né, como transformar esse projeto num projeto de longo prazo, de transferência de alimentos para as famílias que estão em vulnerabilidade aqui no entorno. E aí eu queria trazer para a gente olhar duas situações de duas famílias que falam, assim, que eu acho que expressam muito bem o que está acontecendo nesse momento. Uma família é de uma mulher que ela está na faixa dos 30 anos e vive com 3 filhos, que são filhos menores em fase escolar. Ela trabalhava como camelô antes da crise, e a renda dela girava em torno de R$ 2.500, mais o Bolsa Família que ela já tinha acesso. Quando a crise começou, o salário dela zerou, porque era um trabalho informal, não tinha para quem vender, então simplesmente zerou. Ela conseguiu o auxílio emergencial máximo, no caso da época, que era de R$ 1.200, porque ela era chefe de família, e isso se converteu automaticamente do Bolsa Família. Mas a questão que está colocada também em muitos lugares é que ela paga R$ 800 de aluguel. Então, isso faz com que ela tenha R$ 400 para todas as outras contas da casa. E se a gente vive numa sociedade em que o acesso ao alimento se dá através da renda, do dinheiro, né, um acesso monetário, o nível de renda vai ser determinante para o tipo de alimentação que a pessoa vai ter. Então, no caso dessa mulher, ela conta muito o processo de entrada numa situação de fome extrema e que aconteceu ali na casa dela. Então, primeiro você tira a variedade de alimentos que estão na casa, depois você tira a quantidade dessas refeições e depois você passa a pular a refeição. Muito importante a gente falar que a mulher na maioria dos lares, a gestora dessa fome, porque na maioria dos lares é a mulher que cuida da alimentação. Então, a mulher perde primeiro a qualidade e a quantidade da alimentação, depois os outros membros da casa e por último, as crianças. E ela conta exatamente isso, que primeiro ela tirou a qualidade, depois a quantidade, e por fim os filhos passaram a perder qualidade e quantidade. No fim, eles estavam comendo só arroz, os filhos, e ela não estava comendo nada, mas ela deixava o arroz para os filhos comerem em todas as refeições do dia, apenas arroz. Então, essa situação dessa mulher, ela mostra as famílias que entraram numa situação de fome por causa da crise. Claro que ela já está numa situação frágil antes da crise, né? Mas é preciso colocar como isso se intensificou nesse momento. E aí eu queria trazer a história de uma outra família que mostra uma situação um pouco diferente, que é o caso de uma mulher que está na faixa dos 50 anos, que ela tem 2 filhas na faixa dos 20 anos, que são 2 filhas com deficiência intelectual e que precisam de cuidados intensos.
Então, uma filha sofreu um AVC há 2 anos e ela teve que parar de trabalhar, ela era cabeleireira até então. Quando ela parou de trabalhar, ela só conseguiu a aposentadoria de uma filha, então ela vive com um salário mínimo há 2 anos. E ela coloca que ela está nesse lugar de fome intensa há 2 anos, porque um salário mínimo não alimenta 3 pessoas. E ela também é a chefe de família, no caso. E aí ela diz que ela faz, há 2 anos, a família faz uma refeição por dia. E ela coloca aqui no caso da pandemia, no caso dela, foi o oposto, porque com os projetos que surgiram na pandemia, ela passou a fazer 2 refeições por dia. E aí ela diz que, no caso, a pandemia ajudou ela a se alimentar melhor. Claro que a gente tem que colocar os limites desses projetos que surgiram, né? Inclusive o que eu faço parte, mas é importante a gente ter o entendimento de que esse segundo caso que eu contei, é de uma mulher que já está nesse lugar de fome extrema há 2 anos antes da pandemia. A fome não é fruto da pandemia, né? A fome é um problema estrutural, é um sintoma de um problema estrutural. E mais que numa situação de crise, outras famílias são inseridas aí nesse lugar. E para terminar, eu queria falar que se a gente pensar nessas 2 categorias para analisar fome, crise e estrutura, as soluções para a fome, ela também tem que ser colocada nessas 2 categorias. Uma ação emergencial de contenção de crise, como, por exemplo, o auxílio emergencial e a manutenção do auxílio emergencial com outros auxílios, como auxílio aluguel, por exemplo, que a gente sabe que R$ 600 não alimenta uma família numa cidade como São Paulo, e também ações estruturais, porque senão a gente vai tratar só o sintoma e não a causa. Então, se a fome é um produto das desigualdades socialmente produzidas, classe, raça e gênero, esse tratamento precisa pôr fim nessas desigualdades, que é uma solução estrutural do problema. Eu acho que era isso que eu estava pensando em passar agora. Agradeço mais uma vez essa oportunidade de falar com vocês. É um prazer estar aqui. Muito obrigada. Muito bom, Adriana. Obrigada mesmo pela sua contribuição. Bem interessante seu estudo aí. Depois vai compartilhando com a gente também os resultados aí da pesquisa. Você tocou em vários pontos muito interessantes, né? Quando você discute esse tema de que a fome estrutural não começa na pandemia, mas é óbvio que ela se aprofunda na crise, né? É interessante da gente ir identificando também como na prática isso vai modificando a vida das pessoas, né? Eu estava fazendo, a gente aqui na Brasilândia também tem um projeto, né, junto com a comunidade escolar, começou a se expandir um pouco mais para os amigos aqui do bairro, que começou no início da pandemia com um projeto de auto-organização de solidariedade de classe. E a gente viu explodir, né, esse tipo de projeto de solidariedade de classe nas periferias, mas no país todo, por conta dessa condição, que vem a pandemia e se aprofunda esse processo de crise econômica e social que começou lá atrás, que não começa agora, mas que vai atingindo ainda de forma mais dura as pessoas, né? Isso, por um lado, mostra a importância desse trabalho de solidariedade, o quanto foi até bonito, né, de ver, interessante de ver as pessoas indo ajudar e se organizando e dedicando um tempo da sua vida. Surgiram várias formas organizativas bem interessantes nas comunidades, isso é muito interessante, mas, por outro lado, essa questão que você coloca também, que a gente já vem conversando há um tempo, de que não dá conta, né, é um negócio que vai só aumentando a fome, a miséria e a pobreza diante da negligência extrema dos governos. Então, o que seriam dessas populações se não tivesse esse movimento todo de solidariedade de classe, mas a gente sabe que não dá conta. E o que chama atenção também é que, eu até estava pesquisando aqui, o pessoal que é da igreja, que sempre fez trabalho social e tal, né, os franciscanos que entregam na Praça da Sé, por exemplo, eles estavam falando, olha, a gente entregava antes da pandemia cerca de 400, 500 marmitas por dia, e agora a gente entrega 3.000 por dia e mesmo assim, se tiver mais, vai ter mais demanda, né? Não acaba a demanda, é muito grande a quantidade de pessoas. Mas o que chama atenção é que
na verdade, não são só pessoas, né, que estão na rua e nem só pessoas que estão desempregadas, mas também, cada vez mais, a gente vem recebendo a procura, eles relatam isso, mas aqui também na Brasilândia, o nosso coletivo também tem percebido muito isso, a gente recebe muita demanda de pessoas que estão trabalhando, mas não o tempo suficiente, ou estão em serviços precários, tem gente desempregada na família, ou tiveram a redução da jornada de trabalho com a redução de salário, suspensão de contrato, as medidas aplicadas pelo próprio governo Bolsonaro durante esse período, né, e inclusive com apoio dos setores da oposição, né, a MP 936 que permitiu suspensão de salário e de contrato e redução de salário, inclusive teve como relator o Orlando Silva, que atualmente é candidato a prefeito aí de São Paulo pelo PCdoB, né, com os setores da oposição votando junto. E nós estamos atendendo muitas pessoas que estão nessa situação, que tiveram redução de salário, redução de trabalho, ou começaram a fazer bicos mais esporádicos, não só pela pandemia, mas pelo aumento do nível de exploração mesmo, pela política dos capitalistas com relação às medidas de trabalho, a retirada de direitos e tudo mais, e que começaram a depender cada vez mais dessa solidariedade, né? E isso não foi só uma política do Bolsonaro. Aqui em São Paulo, a política tanto do Dória quanto do Bruno Covas, no município, foi também de não garantir nenhum auxílio, de não garantir a merenda, o auxílio merenda para todos os estudantes, eles se recusaram a garantir. De início, estavam garantindo atendendo cerca de 20% dos alunos. E chegaram a entrar na justiça para não ter que pagar o auxílio merenda para todos os estudantes da escola pública. Olha o nível do negócio. Mas depois o Bruno Covas foi recuando um pouco, porque a pressão era muito grande, chegou a atender 70% dos estudantes da rede municipal, com auxílio que, no caso da prefeitura, ia até 100 e pouquinhos reais. Então, quer dizer, totalmente insuficiente, né? E fizeram pior, na verdade, tiveram uma política de demissão dos trabalhadores. Então, as merendeiras e as faxineiras das escolas públicas, que são ligadas a empresas terceirizadas, o que em si já é um absurdo, porque, né, não tem os mesmos direitos, tiveram os seus contratos de trabalho suspensos e depois foram emitidas muitas delas com a responsabilidade direta aí do prefeito e do governador. Então, isso mostra como os governos, de fato, deixaram os trabalhadores à própria sorte e são responsáveis diretamente por essa situação de miséria da nossa classe, né? Isso é uma questão. E aí preocupa mais ainda em São Paulo, um lugar em que a cesta básica é tão alta, né? A situação alimentar das famílias. Então, a gente começou a fazer uma movimentação aqui, como você fez aí também, e várias outras pessoas, para atender primeiro as famílias da comunidade escolar, as merendeiras, e aí a demanda não parava de chegar, né? Então, essa movimentação foi cobrindo esse espaço, sem pretensão de superar nada, mas que o próprio governo não estava se propondo a responder, né? Então, isso é uma coisa foi bastante impactante, né? São famílias. Agora, junto a isso, se combina uma situação em que você tem, né, a crise econômica, a pandemia, o desemprego, e aí se combina um outro aspecto que também é bem interessante a gente abordar aqui, depois a Vera comenta um pouco também, que é o tema do aumento do preço dos alimentos, né? Uma situação muito complicada, em que você teve vários itens da cesta básica, o arroz, né, nessa alta aí, impressionante, chegou a R$ 40, o feijão aumentando, e o óleo de soja, todos os itens aí tiveram um aumento muito significativo, o que fez com que a inflação fosse muito mais alta para as famílias mais pobres, porque a maior parte da sua renda é utilizada para
para o básico, né, para os alimentos. E aí as pessoas tendo que trocar itens da cesta básica para garantir a sua alimentação, né? E o governo deu como resposta um comentário absurdo de que o problema é que as famílias com auxílio emergencial estavam comprando bastante, aumentou a procura, e aí, consequentemente, os preços tinham aumentado, o que é uma explicação absurda para o negócio. Depois, porque agora o Bolsonaro cortou pela metade o auxílio emergencial, mas isso não vai aumentar o consumo das famílias, não vai baratear o preço dos alimentos, muito pelo contrário, a partir de janeiro, inclusive, que não vai ter auxílio emergencial, milhões de pessoas vão ficar né? Isso é muito nítido, são mas fica ainda pior, né? E essa resposta do Bolsonaro é coletiva, né? Se a gente pensar aqui também, depois aqui, meu, voltei. Uma daqui a pouco. Você tá vendo? Vocês estão me ouvindo? Acho que a minha está um pouco ruim. Acho que talvez eu vou passar então para a Vera, se vocês não estão me ouvindo, deixar a Vera falar e depois eu volto, pode ser? Vera, você está conseguindo me ouvir? Então, acho que é melhor você falar, porque acho que eu estou com alguma instabilidade aqui. Pode ser? Melhor? Então tá. Então tá bom, vai lá, que acho que o pessoal não estava me ouvindo. Então, boa noite, pessoal. Olha, boa noite, Flávia, Luciano, que está aí nos bastidores, e boa noite toda especial para a Adriana Salai. É um prazer lhe conhecer. Sou uma admiradora de seu pai e da história de sua mãe. E sou muito fã de sua irmã. E é um prazer imenso, é a primeira vez que lhe vejo. Então, é um prazer enorme e fazendo um debate sobre um tema que, no sistema capitalista, pela capacidade que esse sistema teve de destravar as forças produtivas e da quantidade de alimentos que é produzida no mundo, da quantidade de riqueza existente, esse era um tema que não era para existir. Na verdade, nós estamos falando da fome em meio à riqueza, né? Então, por isso exatamente que tem a ver, tudo a ver com esse tema que a Adriana aborda, que tem a ver com a questão de classe, e tem a ver com uma questão de raça, e tem a ver com uma questão de gênero. Porque quem passa fome no capitalismo é uma parcela da classe trabalhadora muito empobrecida. E centralmente os negros, porque nós negros, desde tão logo surge o sistema capitalista, nós somos o setor da classe, aqui principalmente na América, mas também na Europa, um setor da classe trabalhadora que surge na condição de escravos, de escravizados. E é isso desde o surgimento do sistema capitalista, no seu desenvolvimento, e mesmo quando a gente sai das senzalas, a gente não sai com a reparação, e toda a ideologia que foi utilizada para justificar a existência dos negros na condição de escravos, quando vem a abolição, com reparação ou sem reparação, o racismo permanece
Isso se expressa nas condições de vida dos negros da classe trabalhadora, e principalmente das mulheres, porque aí, e quando combina a raça e o gênero, nesse caso, né, no caso de ser uma mulher e de ser negra, essa combinação ela é bombástica, porque o problema do machismo na sociedade capitalista, muito embora ele não surja nos marcos desse sistema, o sistema capitalista vai se utilizar muito do machismo para dividir a nossa classe e para impulsionar no seio da classe trabalhadora, intensificar essa exploração, com a justificativa de que as mulheres são menos capazes que os homens, elas fazem trabalhos para ajudar na economia, né, como provedora, e as mulheres e os negros, as mulheres negras e os negros, porque são seres menos capazes, assim como as mulheres na justificativa do machismo. E quando você combina esse caso do machismo e do racismo, a vida das mulheres negras da classe trabalhadora é um sofrimento só. E, muito embora existam mulheres negras que são de uma outra classe, exemplo de Michelle Obama, Condoleezza Rice, essas mulheres são mulheres que, mesmo sendo negras, elas estão numa outra classe social, e por mais que sejam discriminadas pelo fato de serem mulheres e de serem negras, do ponto de vista econômico, elas podem suprir muito bem as suas necessidades, inclusive exploram as mulheres negras da classe trabalhadora. Bom, então, essa combinação que o sistema capitalista se utiliza é também hoje uma necessidade que nós temos que fazer o debate, tanto do machismo quanto do racismo, no interior da nossa classe, porque nós precisamos da unidade de homens e mulheres, de negros e brancos, de héteros e LGBTs, dos nativos e dos imigrantes, todos numa só luta contra o sistema capitalista, que é o maior dos genocidas e que é o que mais mata de fome. Veja, eu gostaria, inclusive, aqui de fazer uma propaganda do nosso jornal. O Opinião Socialista de número 600, ele vai trazer o tema da fome e vai afirmar que o capitalismo, inclusive, mata mais do que a Covid-19. A Covid-19, agora, do início do ano para cá, no mundo inteiro, matou mais de 1 milhão de pessoas. E o capitalismo, no período da pandemia, após pandemia, terá como efeito 1 bilhão de pessoas no planeta passando fome. Então, veja que é bem isso que a Adriana coloca, que na crise, na verdade, esses números se ampliam, mas eles não surgem aí. É porque antes da pandemia, no mundo, já existia, segundo a FAO, né, que é filiada à ONU, que é associada à ONU, já haviam 821 milhões de pessoas no mundo que passam fome, que são desnutridas. E há uma estimativa de que 56 milhões morrem por desnutrição, ou seja, morrem de fome. E não é por falta de alimentos. Essa que é a grande questão no sistema capitalista. É porque entre a necessidade que a gente tem de comer, de se alimentar, e hoje, inclusive, e o próprio jornal traz também que, pela primeira vez, inclusive, na história da humanidade, é no sistema capitalista, porque o problema da fome é um problema que acompanha a própria existência da humanidade. Mas é no sistema capitalista em que a produção de alimentos é muito superior do que a necessidade de alimentação da própria humanidade. Ou seja, se no passado havia fome, essa fome poderia haver uma desigualdade, mas havia uma produção menor de alimentos do que a satisfação das necessidades humanas de se alimentar.
Hoje é o contrário. Hoje existe muito mais alimentos produzidos do que seres humanos para se alimentar. O problema é o acesso a esses alimentos. Então, a depender da quantidade de dinheiro que você tenha, você vai ter acesso a uma determinada quantidade de alimentos, que é disso que a Adriana está falando. Se você não tiver dinheiro nenhum, você vai passar fome. E a depender da quantidade de dinheiro, você também vai passar fome. E é dramático isso. Isso é dramático, porque, veja, a pior coisa do mundo, e aí eu vou falar aqui para vocês com toda sinceridade, como pessoa mesmo, assim, porque já vivi, e porque outros tantos já viveram. A pior coisa do mundo é a fome. E a pior coisa que uma mãe, a maior dor de uma mãe, tem duas dores de uma mãe. Uma é ela ver o seu filho pedir comida e ela não ter. Chorar com fome e ela não poder alimentar. O outro é ela ter que enterrar o seu filho. Então, essas dores e esse tipo de sofrimento da fome e da violência, inclusive, do Estado, e por conta, inclusive, dessa própria pobreza, essa violência da pobreza, a violência da fome, é uma coisa que é parte do cotidiano de quem é mais pobre. E é isso que você traz, que a Adriana traz. No período de crise, isso dá um salto. E essa solidariedade também ela fica mais evidente, que é disso que tanto a Adriana quanto a Flávia apresentam aqui. Mas, olha, na classe trabalhadora brasileira, e aí eu vou falar da classe trabalhadora brasileira das periferias, porque das periferias é de onde eu venho e onde conheço, quem ganha um salário mínimo no Brasil não consegue pagar aluguel e se alimentar. Não consegue. Essas famílias elas só se alimentam em base à solidariedade. Então, a solidariedade entre os mais pobres é uma coisa do cotidiano. Tem a ver com a sua própria existência. Só é possível você sobreviver nas periferias das cidades, das grandes cidades, e nos sertões também, porque nos períodos de estiagem, quando não tem, mas nas cidades, principalmente, nas periferias, só é possível você sobreviver em base à solidariedade. Porque quando falta o gás de cozinha, você conta geralmente ou com um parente ou com um vizinho para poder terminar de fazer a comida. Quando falta açúcar, quando falta arroz, quando falta feijão, aqui no Sudeste não tem, mas no Nordeste, quando falta farinha, que é parte do cardápio, né, do cotidiano, então, essas coisas você vai buscar na casa do vizinho, café. Então, isso é parte do cotidiano das pessoas. Quando o filho fica doente, o vizinho tem que socorrer, isso é parte dessa solidariedade, porque você precisa disso para sobreviver. Isso não é muito comum, por exemplo, nas classes médias, na classe média, nas classes mais abastadas, na burguesia, isso também nem se fala porque se tem de sobra. Mas entre os mais pobres, isso é parte da sua vida, essa solidariedade. E olhe, não é só os desempregados, os empregados também, os operários também. Os operários mais empobrecidos, os trabalhadores do comércio que recebem muito pouco, porque o salário é baixo, então se ele tem pouca comissão. E agora, com o fim com a nova legislação trabalhista, em que o trabalho, as contratações vão ser temporárias, contratos temporários intermitentes, que você vai receber menos do que um salário mínimo, o problema da fome é uma coisa que está colocada na ordem do dia. Então, e nós estamos falando disso no mundo, num sistema que é o sistema capitalista, que produz muito mais do que o que a humanidade precisa para sobreviver. Isso é terrível. Porque, olha, é como você chegar no supermercado e você ter tudo lá e você simplesmente não pode comprar, não pode pegar, porque você não tem dinheiro para levar. Entende? Então, é uma coisa que chega a ser irracional. E o problema da fome e o problema da moradia são coisas que se combinam também. Porque quem é muito pobre geralmente paga aluguel. E muitas vezes o problema da fome está ligado ao problema da moradia, porque
Ou você tem um canto para morar, ou você compra comida para comer. Quando você paga aluguel, geralmente, via de regra, você termina pagando o aluguel e passando fome. E às vezes chega num momento tal que você já não consegue mais nem comprar comida e nem pagar o aluguel, e é quando você tem que sair com a família, vai para a rua, vai para uma ocupação, e aí é tratado como bandido pelos grandes proprietários e pelo próprio Estado. Então, a pobreza ela é criminalizada, assim como o problema do machismo, do racismo. Então, essas coisas todas combinadas, para quem é da classe trabalhadora empobrecida, é uma bomba. Só que essa bomba está ficando cada vez mais explosiva, porque com a crise capitalista e agora com a pandemia, com a intensificação dessa crise, e que o que se vislumbra é que vai haver, junto com isso, um aumento da tecnologia e, consequentemente, um número maior de gente fora do mercado de trabalho, significa dizer que essa fome vai se avolumar e que esse problema vai se aprofundar e que nós precisamos solucionar, porque a fome é urgente, é uma coisa urgente. Não, como disse a Adriana, primeiro você se alimenta e depois você fala de qualquer coisa. E é exatamente assim, porque quando você está com fome, você não pensa muito. Você perde a paciência. Você não consegue aprender. Você não consegue raciocinar direito. A primeira coisa que você tem é que se alimentar, e ela atrofia, e ela vai lhe deixando... É muito humilhante, é dramático, é muito sofrível. E olha só, e no Brasil, que é a quinta economia do mundo, o Brasil é, inclusive, um dos maiores exportadores de alimento, é o segundo maior exportador de alimento do mundo, né, de carne bovina, de arroz, mas tem o problema do arroz, e agora aumentou, inclusive, tanto o preço do arroz, o preço da carne, o preço do óleo, o preço de tudo, porque também tem a ver com a lógica do mercado. Então, hoje as pessoas estão mais em casa, então elas estão consumindo mais, essa é a justificativa, e então, consequentemente, como há uma procura maior, há também um aumento do preço, porque existe uma procura maior do que a oferta que se tem. Então, o sistema capitalista termina lucrando sempre. Então, o agronegócio lucra bastante com a produção de alimentos, seja com a exportação, e agora que o dólar está alto, eles exportam mesmo e lucram. Aqui dentro do Brasil, como vai muito produto para fora, aqui dentro fica desabastecido, então tem uma procura maior de arroz e de óleo e de carne, então, consequentemente, aumenta o preço e as grandes redes de supermercado lucram com isso, e quem precisa disso come menos, reduz a quantidade, ou então não come, ou simplesmente não come, deixa de comer. E esse é um problema que nós precisamos solucionar o quanto antes, porque é inadmissível que numa terra como o Brasil a gente não consiga alimentar o nosso povo. Porque com o solo fértil, com a quantidade de alimentos produzidos, nós conseguimos alimentar todo o povo brasileiro e boa parte dos nossos irmãos na América Latina. Então, aqui a tarefa que nós temos, que é urgente, é de criar um plano de emergência para resolver o problema da fome, que é aqui nós estamos apresentando, que deve ser no mínimo de 2 salários mínimos para o Brasil, 2 salários mínimos e meio. Em São Paulo nós estamos apresentando que por hora seja de caráter emergencial, um salário mínimo que é o piso de São Paulo, que é de R$ 1.163, mas junto com isso a isenção da taxa de água, de energia, do gás, garantia de internet, ou seja, congelamento dos preços do aluguel e despejo zero, e, ao mesmo tempo, organizar a nossa classe para ter um plano de obras públicas para o atendimento dessas necessidades. E mais, porque a ordem aqui é não passar fome. É inadmissível que a gente passe fome. Inadmissível. Nós precisamos organizar a nossa classe para que ela tenha comida, porque o problema aqui não é de falta de comida. O problema aqui é de acesso à comida, porque a comida tem dono,
E o dono da comida só lhe entrega comida se você tiver dinheiro. E você não tem dinheiro e nem tem trabalho. Então, tem que garantir comida, tem que garantir trabalho, porque nós precisamos nos manter vivos. E mais, todo o alimento produzido e todo isso que vai parar na mão de um punhado de grandes capitalistas de bancos, do Walmart, do Carrefour, da Nestlé, das grandes indústrias, da Coca-Cola, mas da JBS, tudo isso é produzido por trabalhadores, por empregados da agroindústria, por trabalhadores das redes da rede comercial. Ou seja, então todos nós trabalhamos, e mesmo a gente trabalhando, a gente passa fome. E os nossos irmãos de classe, que estão sem trabalho, também estão passando fome. E segundo o Bolsonaro, que deu R$600, agora reduziu para 300, em dezembro não vai ter. E o problema é, em dezembro a gente não tem nem vacina e nem tem o auxílio alimentação. Então, nós precisamos nos organizar, porque nós precisamos assegurar a alimentação, nós precisamos assegurar o direito ao trabalho, nós precisamos assegurar o direito à moradia, porque nós precisamos assegurar o direito de continuar vivendo e de passar, inclusive, por cima dessa pandemia e sair dela vivos. Assegurar a quarentena e tudo. E, para tudo isso, nós precisamos organizar a nossa classe. Nós estamos chamando os conselhos populares em todo canto do país, agora nas eleições. Passadas as eleições, do mesmo jeito, nós vamos ter que organizar a nossa classe, porque a nossa tarefa aqui, de fato, é garantir a renda, o emprego e a vida. E para garantir e tudo isso, passa necessariamente por a gente ter comida, ter onde morar, ter água, ter energia, ter gás, ter acesso à internet, para que a gente, como humanos que somos, e produtores dessa riqueza, a gente tem que ir lá buscar de onde vem, que são os grandes milionários, e são deles que nós temos que ir buscar. Então, esse debate ele é muito importante, eu sugiro a vocês que tanto leiam, e é muito importante fazer esse debate com a Adriana, e já convido vocês a acessarem o nosso jornal e conhecerem, porque eles trazem essa temática e a necessidade da nossa organização. Obrigada, Vera. Não sei se melhorou aqui a minha transmissão, espero que sim. Agradeço aí a Vera pela fala. E para tentar complementar o que eu estava dizendo antes, e aí eu vou pegar as perguntas que o pessoal está colocando aí no chat. Quem não colocou ainda, pode colocar a pergunta que a gente passa depois para a Vera, para a Adriana também, tá? Mas a Vera tocou num ponto aí que eu acho muito importante, que era exatamente onde eu estava tentando chegar também, que é sobre essa questão. Se o Brasil é o segundo maior produtor de alimentos do mundo, produz mais alimentos do que o necessário para a alimentação de toda a sua população, como é que a gente explica que tem mais gente passando fome, com todos esses sentidos que a Adriana colocou aí, né? A fome também no sentido de que a pessoa não se alimenta da forma como deveria, o suficiente e com qualidade, né? Isso também tem que ser considerado. Como é que explica essa questão, né? E é interessante esses elementos que a Vera colocou. Na verdade, você tem uma produção de alimentos no país maior, não teve uma redução, teve um aumento de mais de 4% a produção da agricultura brasileira, só que você tem uma produção que é direcionada para a exportação. Então, o país vai reduzindo a produção de arroz, de feijão, do que é essencial para a nossa cesta básica e vai aumentando justamente a produção daqueles bens que são commodities, né? Que não é para o consumo nosso. Então, milho, a soja, a cana para exportação, que ocupam 80% aí das terras de agricultura brasileira. Então, é uma situação em que essa produção controlada pelo agronegócio para obter o lucro, não para satisfazer as necessidades alimentares da população, ela, de fato, ela não vai atender essa necessidade. E ela é cotada em dólar no exterior, né, controlada por essas grandes redes internacionais que a Vera citou, né, não só o agronegócio, mas também as grandes redes varejistas, vamos dizer assim, né, o Walmart, o Carrefour e tudo mais, e
eles provocam esse aumento do preço, não só porque tem a especulação, como de fato tem, mas porque o objetivo já é, a partir do dólar, cotar para vender para fora, que é o mais lucrativo. E o país vai perdendo, assim, a sua soberania alimentar, né? O Nazareno, que é um pesquisador do ILAES e é militante nosso do PSTU também, ele faz uma análise muito interessante explicando esse processo. E ele fala, nós estamos diante de um grande desafio aí, que é lutar contra essa maldição colonial, que é exatamente esse processo de recolonização no Brasil, na medida em que tem um projeto do próprio imperialismo, que é rebaixar a posição do Brasil na divisão internacional do trabalho, para que o Brasil vire o celeiro do mundo, né, e passe a ser o grande produtor de alimento barato para o mundo todo. Então, esse processo de desindustrialização do Brasil, o abandono da indústria e a substituição disso pelo agronegócio, vai deixando a gente, na verdade, numa situação bem mais difícil. Então, o sucesso do agronegócio, ele fala, é a nossa desgraça. E é isso que tem se comprovado. Quanto mais tem um setor enriquecendo com isso, mais vai encarecendo o alimento e a população, e vai aumentando o desemprego, porque o agronegócio desemprega, na verdade, né? Não emprega, produz com maior degradação ambiental, enfim, todos os problemas que a gente conhece aí. Isso significa o que na prática? Que essa alta no preço dos alimentos não é um negócio passageiro e que, na verdade, veio para ficar, já que ele é controlado diretamente pelo mercado internacional. Isso é um problema muito grave, porque significa que, para resolver essa situação, o presidente, no caso, o Bolsonaro, precisaria diretamente enfrentar o alto lucro do agronegócio e congelar o preço dos alimentos. Mas ele não está disposto a fazer isso, porque o agronegócio é a sua base de sustentação, inclusive uma das bases de sustentação do seu governo. Então, isso coloca para a classe trabalhadora um desafio muito grande, porque isso significa que, para garantir, de fato, alimentação para todo mundo, emprego para todo mundo, é muito importante fortalecer a luta contra esse governo, né, que defende esse tipo de situação, que mantém, que garante esse tipo de situação às custas da fome da população, e também se enfrentar diretamente com essa estrutura capitalista do agronegócio e o papel que o capitalismo internacional quer impor para o Brasil. Então, é muito importante que a gente defenda junto as políticas que a Vera apresentou aí, né, de combate ao latifúndio, de reforma agrária radical, sem indenização, tudo isso é fundamental. Então, a nossa proposta do PSTU para essas eleições abarca exatamente isso. A gente precisa de um plano emergencial de combate à crise, de combate à fome, de combate ao desemprego, né? Então, a política de geração de empregos com a redução da jornada, sem redução do salário, a política alimentar que tem a ver com incentivo aos pequenos produtores, agricultura familiar, a fazer restaurantes populares, né? Isso é fundamental, é urgente, o governo já deveria estar fazendo isso. E uma política de auto-organização dos trabalhadores com os conselhos populares, como uma saída também para a gente enfrentar o poder capitalista, né? Organizar a nossa classe para enfrentar os poderosos. Então, a combinação desses elementos é muito importante, porque não tem como a gente combater a situação de fome e de miséria que está aumentando no Brasil se a gente não bater de frente com essa lógica capitalista, que é de submeter ainda mais o Brasil aos interesses do imperialismo, às custas da superexploração, da semi-escravização do nosso povo, que é o que está colocado hoje ainda, né? É voltar para aquela história do Brasil colonial, né? Sem autonomia, sem soberania alimentar, esses elementos que a Adriana também colocou aí. Bom, então, eu acho que são temas aí para dar uma pincelada, e aí eu vou pegar as questões que o pessoal está colocando aqui no chat. Eu não sei se eu estou conseguindo acessar todas as perguntas, está meio caos tecnológico aqui.
mas eu vou tentar e aí eu passo novamente para a Adriana também fazer os comentários dela. Tudo bem? Bom, a Socorro está colocando aqui que são importantes essas colocações, que o agronegócio é sinônimo de desemprego, várias pessoas falando da Vera, e eu tinha visto que tinha uma pergunta da Eliana, deixa eu ver se consigo acessar. O Antônio Alberto Prata está falando que tem grande admiração pela Vera. Deixa eu ver se eu acho a pergunta da a Ana Gori, que é inclusive vizinha nossa aqui da Brasilândia. Oi, Ana. Ela falou que é difícil viver com um salário mínimo nas grandes cidades, porque parte dos salários vai para pagar água e luz, que está levando uma parte grande do salário. Daí o que sobra tem que decidir se come, se compra remédio. E aqui é isso. Finalzinho da fala dela aqui, que sumiu. Deixa eu ver aqui. A da Eliana. No capitalismo, os ricos preferem queimar o excesso de produção de alimentos do que matar a fome dos miseráveis. Vera, como seria isso numa sociedade socialista? Bom, então são questões. O Rodrigo também, que é daqui da Brasilândia, tá alta participação aqui na nossa live hoje. Falou que é um tema muito importante, que aqui no bairro tem muitas pessoas precisando de ajuda, que quase não tem nada para comer. E o Daniel falando que o nosso povo da periferia sempre passa por esse problema, muitas vezes mal alimentado. Então, são comentários aí das pessoas que estão acompanhando na internet. E aí, Adriana, se você quiser voltar para comentar algumas questões também. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Acho que eu posso falar rapidinho, mas eu queria muito ouvir a Vera falando, adorei sua fala, Vera. Acho que é muito importante mesmo trazer isso para o debate. Acho que essa questão do agronegócio e da agricultura familiar, ela é muito importante, porque quem de fato alimenta o Brasil é a agricultura familiar, né? 70% do que a gente põe na mesa vem da agricultura familiar, então essa história aqui precisa desenvolver o agronegócio, é mentira. A gente usa uma frase assim, se o Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas, porque produz para alimentar 1 bilhão, por que 10 milhões de pessoas passam fome? Isso se a gente considerar fome, só aquela fome grave lá que eu falei, e não todo esse processo que na minha concepção, já deveria ser considerada fome também. E aí, fomentar esse pequeno agricultor também é muito importante para que a gente saia desse lugar e fazer essa reforma agrária. É vergonhoso. O José de Castro, lá na década de 50, já tinha colocado isso no debate. Na época, tinham 174 projetos para a reforma agrária no Congresso, e, obviamente, a gente percebe hoje que nenhum passou, e é vergonhoso que a gente não tenha feito nada nesse sentido. É importante a gente falar também que os objetivos são diferentes, né? O agronegócio, ele produz para gerar lucro, então ele não está interessado em alimentar ou não. Então é preciso que a gente crie cadeias em que o objetivo fim seja alimentar a população. E aí eu acho que toda a nossa conversa aqui, ela está justamente falando o que um dos comentários falou, que na periferia isso está colocado há muito tempo, que se renda anda junto com a alimentação, renda é um fator fundamental para uma boa alimentação. E o José de Castro, mesmo lá na década de 30, foi ele que fez a primeira pesquisa que ligou renda e alimentação em bairros proletários do Recife. A conclusão dele era que 70% da renda daqueles trabalhadores e trabalhadoras iam para alimentar a sua família, 70% da renda. Isso na década de 30. E mesmo assim, essas famílias consumiam, em média, 1.600 calorias por pessoa, e o indicado para a época era de 3 a 4.000 calorias. E esse é o retrato do Brasil, né? Hoje, a gente diminuiu um pouco essa fome, mas está muito longe de acabar com esse problema aqui. Acho que é isso, eu queria ver a Vera sobre as questões. Legal, Adriana. Vera, tá aí? Estou aqui. Quer comentar um pouco, Vera? Sim.
Então, olha, quando a gente fala da necessidade de que o Brasil produz muito mais do que aquilo que a gente precisa, e que não é só no Brasil, é que é no mundo, e que o Brasil, por ter terras agricultáveis, é possível que a gente alimente não só toda a população brasileira, mas com toda essa terra fértil que nós temos aqui nesse país, em que já disse caminho, em que se plantando tudo dá. É possível a gente alimentar, inclusive, os nossos irmãos na América Latina, entende? Agora, para isso, e aí é a pergunta que me foi feita, como seria isso numa sociedade socialista? Olha, no capitalismo, é isso que as meninas já falaram, tanto a Adriana como Flávia. No capitalismo, a produção, a plantação, ela é feita não como pensa o pequeno agricultor que vai produzir para alimentar a sua família e o excedente ele vai vender para comprar alguma coisa. Não é assim que pensa. O capitalista, ele faz o seguinte, ele vai produzir para lucrar. Esse é o grande objetivo, é o lucro. Então, o agronegócio, a agroindústria, ela produz, tudo que é produzido é para lucrar. Então, o lucro, e aí quando ele fala em lucro, isso pode ser em qualquer canto. Se aqui no Brasil foi interessante vender, ele vai vender uma parte para cá, e a outra parte ele vai vender onde ele achar também que vai lucrar. Agora eles estão, e geralmente no Brasil, toda a produção, ela quer dizer, toda a produção não, 70% dos pequenos produtores atendem o mercado interno, mas os grandes produtores, eles não produzem para atender o mercado interno, eles produzem para vender lá fora, para ganhar em dólar. E é para esses, principalmente, que tem, inclusive, uma bancada no Congresso Nacional e para quem o governo, todos os governos, tá? De Bolsonaro, Bolsonaro deixa tocar fogo na Amazônia e faz vistas grossas, mas também no governo Lula, ele disse que os usineiros eram heróis. Então, imagine, sem terra, sem, né, o pessoal que vive lá era o quê? Né? Se eles são os heróis, alguém tem que ser bandido nessa história, né? Então, numa sociedade socialista, como seria essa produção? Primeiro, que para chegar numa sociedade socialista, nós precisamos estar organizados. Porque o povo, os grandes latifundiários, eles não vão entregar nem a indústria, nem as terras para a gente assim, de mãos dadas. Você veja que, inclusive, para tomarem as terras dos índios, eles saíram dizimando. Tanto é que o nosso país, ele se ergueu, cresceu, se desenvolveu sobre um cemitério de índios e também de negros, né? Então, a primeira coisa que nós temos é que expropriar, nos organizar para expropriar o latifúndio, ou seja, o agronegócio. E como seria isso numa sociedade socialista? Então, a produção ela é feita segundo a necessidade. Então, de acordo com as necessidades do conjunto da população, é que você vai fazer o planejamento e vai fazer o investimento de produção para satisfazer a fome, as necessidades humanas. E que, no caso, é isso que eu estou falando, seria muito além do que precisa todo o povo brasileiro. Tanto aqui no Brasil tem mais boi do que gente, mas tem, inclusive, saiu uma notícia que foi daqui de São Paulo, inclusive, que é uma das cidades mais ricas do mundo, o estado mais rico do Brasil, e o Brasil é a nona economia do mundo, que um rapaz, ele apanhou dos seguranças do Extra porque ele pegou um pedaço de carne. Olha, uma pessoa que pega um pedaço de carne, ele não é um ladrão. Até porque, inclusive, a Constituição que protege a grande propriedade, ela diz que o furto famélico não é um crime. Mas não só esse rapaz apanhou, levou choque dos seguranças do supermercado, como um outro menino aqui, um outro garoto da Zona Sul, foi chicoteado, açoitado pelos seguranças de uma rede de supermercado, porque ele pegou uma barra de chocolate. Entende?
Então, e olha que o Brasil produz bastante cacau também. Toda a região da Bahia, cacaueira, produz arroz, produz laranja, agora não está mais tanto, produz soja, era um dos grandes produtores de feijão em Irecê, lá na Bahia, produz laranja, cana, entendeu? Mas isso não é para satisfazer as nossas necessidades. Porque se fosse assim, no Brasil não tinha ninguém passando fome. Ninguém. Aliás, no mundo inteiro não teria mais ninguém passando fome com toda a tecnologia desenvolvida. Então, isso, de certa forma, tem se voltado contra nós, porque dentro do sistema capitalista, todo conhecimento, toda técnica é para satisfazer os interesses dos grandes capitalistas em detrimento das nossas necessidades. Então, se a gente quer, nós precisamos construir uma sociedade socialista para que toda essa tecnologia, toda essa terra e todo esse alimento seja para satisfazer as nossas necessidades e as necessidades de outros seres humanos que precisarem. Né? Então, para isso, nós vamos ter que nos organizar, porque nós precisamos expropriar o agronegócio, estatizar a terra e ela ser controlada pelos trabalhadores, pelos operários da agroindústria, pelos camponeses e pelos distribuidores, que são os comerciários que trabalham nessas grandes redes de supermercado. Então, nós também precisamos expropriar as grandes redes de supermercado. Inclusive, me perguntaram essa semana, eu fui perguntada por um repórter, por que era que eu só falava em expropriar as grandes redes de supermercado e as multinacionais. Eu disse, porque a gente vai começar primeiro pelas maiores, entendeu? Então, pelos bilionários, pelas grandes multinacionais, porque o problema aqui entre nós não são os pequenos. Não, os pequenos, na verdade, estão padecendo, de certa forma, como nós também. Então, inclusive, estão perdendo seus negócios. O que nós queremos os grandes responsáveis, por exemplo, pela nossa fome, não são os pequenos produtores, são o agronegócio, que são associados aos bancos, que recebem os financiamentos dos bancos, que recebem dinheiro do Estado. Os 100 bilhões, e 1 trilhão e 200 bilhões que Bolsonaro destinou agora na pandemia, foi principalmente para as grandes empresas e para os bancos. Então, e como bem disse um jornalista, um fotógrafo jornalístico que conversei com ele um dia desse, eu disse o seguinte, o banco só empresta para quem pode pagar. Então, não é para o pequeno nem é para o médio empresário, são para os grandes capitalistas que têm grandes patrimônios, que geralmente também é quem deve ao Estado, porque a gente deve ao banco, a gente até entende. Agora, aqui, inclusive, os bancos devem ao Estado, a Prefeitura de São Paulo, inclusive. Então, nós precisamos fazer isso, não tem outra saída. Entende? O problema é que nós não temos o sistema capitalista, nós estamos aqui diante de 2 caminhos. Ou nós seguimos para a barbárie capitalista, que é isso que se avizinha, que já estamos vivendo e tende a se aprofundar ainda mais, ou a gente constrói as condições para destruir esse sistema e construir um outro sistema social, onde a base, o seu objetivo seja atender às necessidades humanas. Então, para isso, nós precisamos vencer a outra classe, porque se o problema da fome tem a ver com a classe, com o gênero e com a raça, significa dizer que nós estamos falando da classe trabalhadora, das mulheres e dos negros, certo? Então, consequentemente, essa classe vai precisar se organizar, inclusive com os brancos da classe trabalhadora, os homens da classe trabalhadora e os negros da classe trabalhadora, negros e negros, héteros e LGBTs, crianças, idosos, de todas as idades da nossa classe, porque nós precisamos vencer a classe dominante, que é quem está se apropriando de tudo isso e vive muito bem, fartamente, tem uma vida de luxo, cercada de privilégios, não passa por essas necessidades, não conhece essa realidade. Quem conhece isso somos nós, quem produz essa riqueza somos nós. Nós já fizemos metade do caminho, agora nós temos que fazer o resto, e disso depende das nossas vidas, que é buscar aquilo que é nosso. Então, passa pela expropriação, sim. Sim, agora, para isso, de imediato, tem que ter plano emergencial. O plano emergencial é você ter renda, garantir a alimentação e ficar vivos, sair vivos dessa pandemia. Isso passa por ter quarentena, isso passa por a gente ter um plano emergencial que assegure o auxílio emergencial, isso passa por um plano de emprego, de geração de emprego. Consequentemente, nós temos que nos organizar os empregados, os desempregados,
nós temos que organizar os trabalhadores da informalidade, nós temos que organizar os que estão com fome e aqueles que ainda têm um pouco de comida na mesa. Nós temos que organizar a nossa classe para suplantar o sistema capitalista, porque nós temos a tarefa de garantir alimentação para a nossa classe e para o conjunto da humanidade. E a nossa existência, inclusive, nesse planeta está ameaçado, porque o sistema capitalista é tão irracional que, em nome do lucro, a sua avidez de lucro é muito mais ágil do que a própria capacidade que a natureza tem de responder a isso. Tanto é que você veja, aqui no Brasil, as queimadas que existem, por trás disso tem objetivos. As queimadas na Amazônia, ali no Cerrado, têm objetivos. O objetivo é aumentar a fronteira agrícola para atender ao agronegócio e às mineradoras. E para isso eles passam por cima da natureza e eles passam por cima da nossa classe, passam por cima dos indígenas, dos povos da floresta, dos pequenos produtores, para assegurar os interesses do agronegócio, das grandes mineradoras, das grandes indústrias, dos grandes comerciantes, ou seja, de tudo que é grande. E a gente é quem padece. Então, isso é uma tarefa nossa, que nós precisamos buscar todos aqueles que se disponham a se somar a essa batalha, a essa luta, a essa tarefa que nós temos. E essa tarefa, necessariamente, é da classe trabalhadora, é das mulheres da classe trabalhadora, é dos negros e negras da classe trabalhadora, é dos héteros e LGBTs da classe trabalhadora, é da juventude filhos da classe trabalhadora, porque nós precisamos assegurar o nosso futuro. E o sistema capitalista, o que nos reserva é a fome, a morte, a miséria e o trabalho cada vez mais explorado, cada vez mais intensa a exploração sobre a nossa classe. Então, se a tarefa é nossa, nos organizemos para construir uma sociedade onde a gente possa produzir e usufruir do resultado do nosso trabalho. Porque riqueza tem. Vamos buscar aquela nossa. Muito bom, Vera. Não é isso, as pessoas estão aqui vibrando com a sua fala no chat, que eu estou acompanhando aqui. E o interessante é isso, né? Essa contradição tão grande que a Vera colocou aí, porque ao mesmo tempo em que tem um aumento da situação de fome, da pobreza e da miséria, isso aumenta ao mesmo tempo em que aumenta a riqueza dos bilionários aí do país e do mundo. A Folha de São Paulo noticiou essa semana a situação de uma família que mandou uma pequena remessa de 50 bilhões de reais para fora do país, sem imposto, sem nada, e tem isso, os jornais estão colocando, né, os bilionários ficando mais ricos, os 42 bilionários lá do Brasil que tiveram uma fortuna acumulada só nesse período da pandemia de 44 bilhões de dólares, né, então isso é mais do que o governo gastou com o auxílio emergencial nesse período, enquanto as famílias da classe trabalhadora brasileira vão ficando nessa situação que a gente está vendo aqui, onde, mesmo trabalhando, mesmo quem trabalha o mês inteiro, mal consegue se alimentar, né? Isso é muito grave, porque a gente trabalha muito, não é pouco, e não consegue se sustentar, ou tem que escolher entre comer e pagar o aluguel, como a Vera colocou aí, uma situação bastante complicada. E a alternativa para a gente, como a Vera colocou, não vai vir das mãos do Bolsonaro, que é um capacho do Trump, um capacho do imperialismo e um soldadinho também aí a mando do agronegócio, e não vai de maneira alguma, apesar de que ele está dizendo que vai fazer um programa de renda com vistas a ganhar a próxima eleição, né? Ele só vai se apoiar ainda mais na pobreza da classe trabalhadora, que não foi tão diferente também do que fez o PT nesse sentido, né? Conseguiu, criou o Bolsa Família como um projeto, na verdade, de manutenção da pobreza, porque a médio prazo nós vimos que a situação não se sustentou e as pessoas agora voltam a ter uma situação muito complicada e não saíram dessa situação, na verdade, né? Então, a Vera coloca a importância aí da gente apoiar as lutas e a mobilização da nossa classe para enfrentar o capitalismo, para enfrentar esse sistema que privilegia os ricos e
deixa os pobres largados à própria sorte, né? Inclusive, aqui eu queria colocar o nosso apoio também à luta contra o marco temporal, que é mais uma movimentação desse setor do agronegócio, da burguesia aí, para terminar de roubar as terras indígenas e de massacrar os povos indígenas brasileiros, né? Isso é muito importante também, a nossa campanha está em apoio às lutas dos trabalhadores, dos indígenas, contra a destruição do meio ambiente que o capitalismo vai cada vez mais aprofundando. Bom, não sei se tem mais alguma pergunta, deixa eu ver aqui. A Heloísa está falando que, Vera, infelizmente não vejo muitos candidatos abraçarem a pauta das pessoas com deficiência que fazem parte da classe trabalhadora. Ela expandiu um pouco o tema, depois se a Vera quiser comentar sobre esse ponto. E uma pessoa aqui, Ferrante, pediu para aprofundar um pouco essa questão da produção da alimentação e a questão dos minérios também, sem agregar valores, e o desmonte do parque industrial. Também é um tema mais profundo aqui. Acho que são essas questões, mas, na verdade, como a gente já está há mais de uma hora aqui conversando, eu queria, na verdade, passar para as nossas convidadas para fazer as considerações finais, e aí fiquem à vontade para comentar os temas, ou numa próxima a gente aprofunda um pouquinho também. A Adriana quer comentar isso, mas para fazer os comentários finais, eu aproveito para agradecer novamente a presença da Adriana aqui, foi muito interessante ouvir a sua exposição, Adriana, e a gente com certeza vai continuando a nossa movimentação aí também das periferias contra esse genocídio, né, que vem com a pandemia, vem com a negligência dos governos também. Muito legal, Flávia. Antes de me despedir, queria agradecer o convite, em primeiro lugar, só fazer um comentário do que você falou, que tem acontecido aqui também no nosso projeto. O Quebrada Alimentada, ele fornece 200 marmitas por dia, desde o dia 1 da pandemia, então já foi, assim, bastante marmita, e aí a gente começou um projeto de cesta básica também, a gente tem hoje 250 famílias cadastradas para cesta básica e cesta de vegetais, que vem da agricultura familiar. Mas aí o que a gente tem percebido é isso que você falou um pouco, Flávia, que a demanda pela marmita ela tem diminuído e pela cesta tem crescendo. E uma das nossos entendimentos dessa situação é que algumas famílias voltaram para o trabalho, só que isso não significa que elas saíram de um lugar de insegurança alimentar e de fome. Então, mesmo trabalhando, elas precisam da cesta, porque o salário ou diminuiu ou está tão ruim quanto era antes e que elas precisam dessa cesta para ter um acesso a uma alimentação um pouco melhor, mas é bom lembrar que a cesta básica também não alimenta 4 pessoas por um mês. Então, concordo com a Vera e com a Flávia, esse é o momento da gente se organizar e também, além de medidas emergenciais, caminhar para uma questão mais estrutural da situação, para a gente poder ver o fim da fome, sendo que a gente tem toda a capacidade de acabar com ela em termos de oferta de alimento, né? Então, mais uma vez, obrigada e parabéns para vocês pela luta e pelo trabalho que vocês realizam. A gente que agradece de novo sua presença aqui, muito bom te ouvir. Vera, já aproveito para agradecer também. Pois é, eu só para começar falando sobre Heloísa Angélica, dizer que no capitalismo, todas as nossas diferenças, elas são tratadas, o sistema trata disso como desiguais, dá para a gente, e nós somos diferentes, né? Mas ele condiciona a desigualdade. Então, no capitalismo, ser deficiente, assim como ser negro, assim como ser mulher, é sinônimo ou como LGBT, é sinônimo de que, ao ser diferente, também vai ser desigual. Então, esse setor é o setor que predomina dentro da pobreza no sistema capitalista. Então, onde você vai encontrar, principalmente, os mais pobres. Então, os deficientes, os negros e as mulheres, você vai encontrar dentro dessa camada mais pobre da classe trabalhadora.
Então, o sistema capitalista, ou o sistema socialista que nós precisamos construir, é para que todas as pessoas, elas são diferentes. O fato de você ter uma deficiência não significa dizer que por essa deficiência você não tenha outras capacidades, ou que mesmo que você não tenha, você, por conta disso, seja jogado ou seja tido como uma coisa que não serve e que, portanto, ao não produzir, você não ter dinheiro, você não vai comer. Não, nós queremos construir uma sociedade onde as pessoas, independentemente da sua condição, ela possa comer, que vá para o mercado trabalhar, que todos vão trabalhar, e só ficam em casa os deficientes sem impossibilidade de trabalhar, os doentes, os idosos e as crianças que precisam estudar. O resto vai trabalhar, né, dentro das suas próprias possibilidades. Então, esse tipo de diferenciação no sistema capitalista eles vão se utilizar vastamente, porque é típico, é da natureza do sistema capitalista, da natureza. Então, nós não podemos mudar a natureza do sistema capitalista, agora nós podemos mudar o sistema capitalista e construir uma outra sociedade, e é esse chamado que nós fazemos. E já aproveito aqui para me agradecer, para me despedir de vocês, dizendo que fiquei imensamente feliz de conhecer a Adriana. Gostei muito, aprendi muito com você essa noite, e é um debate necessário, ou seja, é uma tese extremamente importante, e a tese que você está escrevendo, ela diz muito da nossa vida, da nossa realidade, né? E aquilo que você consegue abstrair e teorizar, para aqueles que passam fome, é uma necessidade urgente se organizar e se levantar. Tá? Ou se levantar e se organizar, qualquer que seja a ordem. A tarefa nós precisamos nos organizar, porque para que a ordem seja que num país tão rico, que num sistema que já produziu tanta riqueza, a ordem seja ninguém passa fome. Todo mundo tem o que comer, ter onde trabalhar e ter como sobreviver, ter onde morar, porque é inadmissível a realidade que nós vivemos hoje. Inadmissível, diante de tudo que já foi produzido e que nós produzimos. Então, muito obrigada, e nós nos encontramos por aí, nos encontramos nas lutas. Nas eleições aqui em São Paulo, tem Flávia, que é nossa candidata, já falando com a Adriana, faz campanha aí para a gente, contribua com a nossa campanha, porque aqui é uma campanha de pobre, entendeu? Então, são os trabalhadores mesmo que contribuem com a gente. Ajuda aí a gente nessa campanha, na divulgação, financeiramente, se você puder, com quem você conhecer também. Leiam os nossos jornais, leiam os nossos materiais, acessem o nosso site, acessem as redes sociais, nos acompanhem e, mais do que isso, nos organizemos, porque nós precisamos construir a sociedade socialista. Sociedade socialista é a sociedade da classe trabalhadora. Só a nós, os trabalhadores, interessa construir essa classe. Então, mãos à obra. Boa noite. Com certeza, Vera. Obrigada aí, Vera, mais uma vez, pela contribuição, pelo debate. Muito obrigada, Adriana. Muito bom te ouvir. E aí, estou super curiosa para saber também como vai ser o andamento do seu estudo de vida com a gente. Vamos fazer uma próxima depois, né, com a conclusão. E obrigada para todo mundo que ficou assistindo aqui com a gente, que depois também pode ajudar a gente a divulgar esse debate tão importante. E aproveito para reforçar o convite da Vera para todo mundo vir participar da nossa campanha, que é uma campanha de trabalhador para trabalhador, contra os de cima, que estão se utilizando aí do poder cada vez mais para explorar, para oprimir a nossa classe. E, como a Vera apontou, a nossa luta ela não termina na eleição, mas a gente quer o apoio de todo mundo para, na eleição, apresentar também uma saída socialista para São Paulo e para o Brasil também. Página da Vera está aí no Facebook, tem professora Flávia, página do PSTU São Paulo, e a gente conta com o apoio, com a solidariedade dos trabalhadores, que é assim que é feita a nossa campanha. Obrigada a todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Prazer enorme.